Então, a gente tem hoje 2 convidados, né? Está aqui com a gente o Alexandre Betti, ele é consultor em emprego apoiado desde 1998, autor do livro Emprego Apoiado, membro do Conselho Administrativo da Associação Nacional de Emprego Apoiado, a ANEA, né? É uma pessoa que está sempre ali, né, desenvolvendo esse trabalho, realmente disseminar informações sobre o emprego apoiado de uma forma muito ativa, assim, e é reconhecido por isso. E temos uma segunda convidada, né, que é a nossa querida colega do núcleo, né, a Lígia, que é formada em administração e psicologia, né, tem uma vasta atuação no varejo e gestão de pessoas, e há 6 anos ela atua na inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Né, ela é coautora do capítulo também A Importância do Olhar da Psicologia no Processo de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, através da metodologia inovadora denominada Emprego Apoiado. E é hoje, então, que a gente vem falar sobre essa metodologia, né, que a gente vem trazer essas informações para todos os interessados. Eu vi na lista de inscritos que a maioria que está aqui são psicólogos, né? Temos estudantes, pessoas de outras áreas, mas a maioria são psicólogos. E eu sei que a Lígia e o Alexandre têm uma proposta bem dialogada, então hoje a gente não vai ter uma separação por tempo para os nossos convidados, né? Eles vão falar e se complementar e convidam vocês a fazerem perguntas durante esse processo. Então eu passo a palavra para eles e agradeço já, né, a presença e tenho certeza que vai ser uma reunião muito rica. Que bom, Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade, né, que vocês estão nos dando de ouvir falar desse trabalho que, em conjunto com o Alexandre, eu tenho desenvolvido há 6 anos. O Alexandre tem uma experiência de mais tempo, ele vai falar para vocês. E é muito bom a gente perceber que há o interesse das pessoas, né, pela inclusão, né, da pessoa com deficiência como sendo oportunidade de poder atingir os seus sonhos, realizações, né, seus desejos, tanto da própria pessoa com deficiência como também da família, né? Como psicólogos, a gente vê tanto, a gente percebe tanto, né, a angústia que aparece, né, das famílias em relação ao que vai ser, né, no futuro dessa pessoa com deficiência. Então, aqui eu acho que a gente vai trazer um olhar bem amplo, né, sobre o olhar da psicologia e também para além da psicologia, né? Então, é muito bom estar aí com vocês. Alexandre. Bom, boa noite, né? Boa noite aí a vocês, né, que estão aqui para ouvir sobre o emprego apoiado e para conversar. Isso é sempre muito bom, né? Como a Fernanda falou, sempre trabalhei, né, com a ideia de disseminar o emprego apoiado e poder falar com psicólogos, né, sobre emprego apoiado, estudantes de psicologia, sempre é muito bom, né? Porque eu acho que, assim, a gente pode pensar no que a gente poderia conversar hoje, né? Assim, né? Não só falar sobre emprego apoiado, mas eu acho que a nossa intenção é falar assim, poxa, mas será que não pode ser uma área, né, de trabalho aí para vocês, né, psicólogos que ou estão entrando na área ou, né, começando o seu trabalho, ou de repente, né, já trabalham com a pessoa com deficiência e gostariam, né, de se aprofundar nessa questão da inclusão no mercado de trabalho. Falar da importância mesmo para quem não lida, né, com a pessoa com deficiência no sentido mais direto da palavra, mas falar da importância de conhecer do universo da pessoa com deficiência, né, que é o universo da condição humana, né, e se a gente não... É que eu falo sempre com a Lígia, né, Lígia? A gente fala sobre isso, a gente fala que às vezes eu já fui inúmeras vezes, né, em faculdades ou mesmo em encontros do CRP, outros aqui em São Paulo, né, para falar sobre emprego apoiado, e a gente às vezes ouve, e era uma realidade, né, quando eu me formei. Eu me formei no comecinho dos anos 90 em psicologia, foi 93, 92, por aí. E desde 91 que eu trabalho com inclusão, né? Digamos assim que eu praticamente trabalhei sempre com inclusão o tempo todo. Já são 30 anos trabalhando com inclusão. É bastante tempo, né? E já na época eu percebia nos meus colegas, né, assim, que eu não vou trabalhar com pessoa com deficiência, sabe? Tipo, eu pensava assim, mas o que isso tem a ver, né? E aí eu fui vendo também o que isso provocava, né? E ainda provoca.
Quantas vezes eu, como consultor de emprego apoiado, e eu aqui me apresento menos como psicólogo e mais como consultor de emprego apoiado, porque essa é a minha profissão, né? Já há muitos anos. E aí, de repente, a gente vai parcerizar com um psicólogo, né? E esse psicólogo, infelizmente, muitas vezes não sabe da história da pessoa com deficiência, não sabe da definição da pessoa com deficiência, não sabe de legislação sobre pessoa com deficiência e atende pessoas com deficiência. E trabalha em rede com a gente, e trabalha, né? E o impacto negativo que isso traz, gente, já digo para vocês de antemão, né? Já dando um spoiler da nossa conversa hoje, mas tem um impacto muito negativo no processo, né? Da inclusão de uma maneira geral. Isso em eu acho, todos os coletivos, né? A gente pode falar não só da pessoa com deficiência. Eu acho que a gente também precisa, de repente, como eu estava pensando isso outro dia, né? Como terapeuta mesmo, né? Eventualmente, assim, como terapeuta, como que é eu atender uma pessoa com deficiência sem ser uma pessoa com deficiência? Que viés está presente no meu atendimento quando eu atendo pessoas com deficiência? Quando eu, um homem branco, atendo um homem negro? Quando eu, um homem, atendo uma mulher? Né? Não é só uma questão de ser lacaniano, gestalt, fenomenólogo, existencial, né? Sei lá, não é só isso. Acho que tem mais coisas aí. Eu acho que eu e a Lígia gostaríamos de conversar com vocês nessa direção também hoje, sabe? Eu acho que pode ser muito produtivo e principalmente porque a gente que está na militância há 30 anos com a inclusão, a gente entende que isso é fundamental para mudar e transformar o mundo, né? Em direção a um mundo mais... Então, essa questão é muito importante e fundamental, sabe? Para a gente transformar isso tudo porque a gente sabe que o momento ainda não é um momento que a gente possa dizer, nossa, vivemos numa sociedade inclusiva, né? A gente está muito além disso. E pensando no mercado de trabalho, pessoa com deficiência, em situação de deficiência mais significativa, né? Mais ainda, né? Então, essa introdução, né, Lígia, é mais para falar disso. Então, só para rapidamente também, só me apresentar um pouquinho mais, né? Assim, eu me formo no comecinho de 90 como psicólogo. Antes de me formar, já começo a trabalhar como acompanhante terapêutico, como AT, tá? Então, são vários anos trabalhando com AT, em hospitais psiquiátricos, com pacientes com, né? Enfim, com várias questões, deficiência, transtornos, enfim. E sempre na perspectiva da inclusão. Depois que em 97, 98, que eu conheço o emprego apoiado, que aí me dedico mais a trabalhar como consultor de emprego apoiado e a disseminar, né? E a formar pessoas, dar aulas, né? Enfim, escrevi o livro aí, como a Fernanda falou, né? Sobre emprego apoiado, nessa perspectiva de militar mesmo nessa área. E aí formamos a ANEA, né? A Lígia também faz parte aí, né? E que também está contribuindo para isso. Mas, enfim, Lígia? Então, eu acho que dá mais ou menos essa noção, né? É importante quando o Alexandre traz esse olhar, essa visão de um certo todo, né? Da inclusão. Não só da pessoa com deficiência, mas no dia a dia, quanto a gente tem visto, né? Quantos movimentos importantes, significativos. Então, acho que esse olhar, ele é sempre desafiador. Quando a gente fala de até onde a sociedade está preparada para falar da inclusão, para falar daquilo que é diferente, né? Os olhos de algumas pessoas, daquilo que impacta e daquilo que requer o esforço. No emprego apoiado, a gente fala muito disso, né, Alexandre? Até que ponto as pessoas estão realmente dispostas a se dedicar dentro de uma empresa, no caso da inclusão no ambiente de trabalho, né? Para dar o suporte para aquela pessoa, porque vai ser necessário, né? A gente fala de pessoas, no caso do emprego apoiado, de pessoas que precisam de um olhar diferenciado, porque se elas estão com o emprego apoiado é porque elas precisam do apoio de alguém, seja do consultor de emprego apoiado, seja de outras pessoas no ambiente de trabalho, da família, né? O apoio é indispensável. Nós somos pessoas que precisamos de apoio. Todos nós precisamos ter apoio, né?
Então, se a gente for olhar o quão difícil é desempenhar uma tarefa quando a gente dá início a algo desconhecido, e se não tem alguém do lado, fica um pouco mais difícil. Então, tendo alguém facilita todo o processo. Então, o que a gente vai trazer aqui da metodologia, eu vou colocar para vocês, não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, né, Fer? Você não precisa me abrir. Então, aqui, né, como sendo a definição. Aí, Alexandre, eu leio e aí você explana, pode ser? Pode ser, manda bala. Então, vamos lá. Emprego apoiado é uma metodologia que visa a inclusão no mercado competitivo de trabalho de pessoas em situação de deficiência mais significativa, respeitando e reconhecendo suas escolhas, interesses, pontos fortes e necessidades de apoio. O usuário do emprego apoiado deve ter à sua disposição, sempre que precisar, os apoios necessários para conseguir obter, manter e se desenvolver no trabalho. Mas vamos pegar aqui, emprego apoiado, metodologia. Então, primeira coisa, é algo que se aprende, é algo que, né, tem um porquê, um como, né, exigem conhecimentos, por isso que a gente tem também investido na formação de consultores, né? Então, os últimos cursos que eu tenho dado são cursos de mais de 400 horas, né, com estágio, né, com conhecimentos em sociologia, antropologia, administração, psicologia, né? Todos envolvendo aí a nossa prática como consultor. Então, é uma metodologia, é algo também que já foi, assim, comprovado lá fora, né? Que funciona, né? E comprovado aqui dentro também pela gente nesses anos aí. Então, é um método que você pode, baseado em evidências, entender se realmente está funcionando, né? E poder pesquisar. Eu estou vendo a Ana aqui, né, Ana Paula? Que é uma pesquisadora nossa aí, né? Doutora, né? E tem outras que já são mestras, né? E mestres aí, estudando emprego apoiado e pesquisando, né, emprego apoiado na academia, porque é muito bom também. Visa a inclusão no mercado competitivo de trabalho. Então, a gente está falando, né, em inclusão, trabalho onde outras pessoas trabalham sem deficiência também, né? Para descaracterizar qualquer trabalho segregado, né? Qualquer intenção de você falar, poxa, mas não seria legal a gente montar uma padaria só para pessoas com deficiência e colocar um monte de gente fazendo pão ali? Ah, pode ser legal, né? Ô, Alexandre, o que você acha? Eu acho que não é legal, não, né? Eu acho que a gente tem que, né, tem que realmente entender que é uma metodologia que visa realmente incluir no mercado competitivo de trabalho, né? E visa incluir pessoas em situação de deficiência mais significativa. E a gente tem uma outra novidade, né? Que muitas pessoas olham e falam assim, mas não é só pessoas com deficiência? Não, não é mais. A deficiência já não se define mais como algo que a pessoa tem ou deixa de ter, né? O termo deficiência já passou, né, por vários repaginamentos semânticos, vamos dizer assim, né, linguísticos. E o último deles é, segundo a legislação, né, segundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e segundo a Lei Brasileira de Inclusão, né, a deficiência já é um conceito em transformação constante, e nesse momento a gente entende que ele é uma interação entre a limitação e a condição da pessoa e, né, o meio. Então, aqui na nossa definição, a gente já traz essa questão do modelo social de deficiência muito claramente, né? É para aqueles que estão numa situação de deficiência causado, né, impactado por esse ambiente de forma muito significativa. A significatividade não é mais vista como antigamente. Antigamente, às vezes eu sou muito bonzinho falando antigamente, porque as pessoas sempre falam assim nas aulas, nas palestras. Antigamente não, né, Alexandre? Hoje em dia também, né? Eu falei, né? Tá bom. Mas eu gosto de falar antigamente para a gente perceber que tem, né? Que a gente poderia já ter mudado há algum tempo e não mudou, né? Mas de longa data já. Essas coisas vêm de longa data, né, Lígia? Vem de longa data. Então, a deficiência, né, ainda como uma questão da severidade estar na pessoa, né? Levante a mão aqui quem nunca falou, isso aí tem uma deficiência leve, né? Quem nunca aqui falou, né? Então, continuamos falando, né? Nossa, a deficiência daquela pessoa é grave, né? É severa.
Ah, isso aí, puxa, mas isso aí vai trabalhar mesmo, né? Entendeu? E eu digo que a gente julga com... É o teste do olho, né? É o olhômetro. A gente olha para a pessoa com deficiência e fala, ih, né? E quantas pessoas nesse ih ficam para trás, né? Porque a gente, né? Esse nosso ih é a grande barreira, né? Para muitos deles. Então aqui, modelo social na definição, muito claramente. E hoje em dia não dá para trabalhar ou falar ou para se incluir ou para ser colega de trabalho com alguém com deficiência sem entender que a deficiência não está mais na pessoa. Não dá mais para ser cidadão sem saber disso. Não dá mais para ser psicólogo sem saber disso. Tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental para o nosso, né, para a construção coletiva de uma outra realidade. Tá? É muito mais do que um modelo biopsicossocial de avaliação, né? Que eu vou aprender, que eu vou, agora sim, né? Vou usar a CIF, e, né? Assim como eu usava a CID, agora eu sou craque em CID e CIF, né? Não, não é só isso, é muito mais que isso. É um compromisso ético, né? A gente está falando de um compromisso ético. E aqui na nossa definição está isso. Respeitando e reconhecendo escolhas, interesses, pontos fortes, necessidades de apoio. Totalmente diferente do que a gente via há alguns anos, né? Puxa, Alexandre, você está falando de situação de deficiência mais significativa e logo depois na frase, né? Respeitar e reconhecer escolhas dessas pessoas. Ah, mas eles escolhem, né? Ah, eu nem sabia que eles iam trabalhar, como que eles vão escolher o que eles vão trabalhar, né? Eles têm interesses, como que é isso, né? Então, aqui já respeitar, né? Respeitar e valorizar. Essas duas palavrinhas para a inclusão são fundamentais e elas vêm não só na legislação, mas já vêm sendo construídas desde os anos 70, 80, né? Nas lutas aí dos movimentos das pessoas com deficiência, de reconhecer o valor, né? Então, aqui a gente está reconhecendo o valor de todos, né? De todos. Então, aqui eu não falei, né? Não falei que ninguém fica de fora. Pontos fortes e necessidades de apoio. Pontos fortes também. Olha que interessante. Então, essas pessoas têm pontos fortes no sentido assim, não olham mais a deficiência como, né, um conjunto, né, que forma essa pessoa e que a inviabiliza para a vida toda, para o resto da vida, para fazer tudo. Não. Não, né? Desde os anos 90 que a gente vê as pessoas com deficiência como, né, pessoas que têm aspectos onde ela não precisa de apoio, onde ela tem, né, seus aspectos de potência, onde ela, né, e que outros que convivendo com necessidades de apoio em alguns aspectos da vida, né? E aí, quando eu falo escolha, interesse, ponto forte e apoio, necessidades de apoio, essa palavrinha apoio, ela é fundamental. Né? Então, é fundamental para a gente também lidar em qualquer sentido, né? Assim, entender que revolução o apoio trouxe, né, no campo da deficiência, né, esse conceito de apoio. Tá? Eu, como profissional que vou mediar processos inclusivos, por que eu preciso saber sobre apoio? Né? Por que eu preciso entender o conceito? Por que eu preciso entender que isso vai fazer uma diferença total na vida desse sujeito? Né? E a gente entendendo, escolha, interesse, ponto forte, necessidade de apoio, eu deixo de considerar a deficiência como alguma coisa grupal, coletiva, né? Eu singularizo a pessoa que eu estou acompanhando, né? Que eu estou representando, que eu estou mediando. Tira aquela ideia, né, de uma padronização que muitas vezes acaba acontecendo por conta do nome, do rótulo que a deficiência traz, né? Exato. Eu tenho uma pergunta, posso? Pode. Vocês abriram? Ótimo, pode Claro. abrir a temporada de perguntas, vai. Quando você fala, né, da pessoa que é o público do emprego apoiado, né? Como que você faz essa diferenciação para saber quem não é público do emprego apoiado? Quem tem uma deficiência que não é significativa? Como que isso funciona? Então, primeira coisa, entender um valor básico do emprego apoiado, que é presunção de empregabilidade, tá? Então, para a gente poder depois responder essa pergunta. A primeira coisa é presunção de empregabilidade, ou seja, para o emprego apoiado, todos, com o apoio, reconhecendo, fazendo, né, utilizando a metodologia, eu posso achar uma solução de empregabilidade.
é uma solução de empregabilidade. Eu trabalho sempre nesse sentido, né, de buscar essa solução. Então, isso eu parto desse princípio, né, de presunção. Agora, a gente entende, então, que não existe um corte que existia antigamente, né, que era assim, essa aqui está preparada, essa aqui pode, essa aqui não pode, sabe? Que era muito comum, ainda é, né? Para muitas pessoas, assim, esse aqui está preparado para o mercado de trabalho, esse não está. Esse pode ir para o mercado de trabalho, esse não pode. No caso do emprego apoiado, esse corte, na verdade, é o contrário. A gente, assim, vamos usar a metodologia, que é uma metodologia que vai olhar para a situação que esse indivíduo vive, não para a condição que ele tem. Então, a avaliação ela é ecológica funcional, Fernando. Tem uma avaliação. O consultor de emprego apoiado, vamos dizer assim, só rapidamente, o emprego apoiado é dividido em 3 fases: descoberta, desenvolvimento de emprego e acompanhamento pós-colocação. Na descoberta, né, que seria esse primeiro contato, né, que eu tenho para conhecer o outro, eu avalio de uma perspectiva funcional e ecológica. Então, ao estar com essa pessoa, ao conversar sobre, né, sua história, ao entender como ele se vira no mundo, né, também entendendo que o emprego apoiado é uma metodologia baseada na comunidade, ou seja, a gente, né, circula com as pessoas, né, nas suas comunidades, nas suas casas, né, tem experiências reais de trabalho nessa fase da descoberta. Então, a gente consegue, nessas primeiras conversas iniciais e contatos, entender, né, até pelo histórico, muitas vezes, de trabalho, né, assim, você tem muita gente que procura a gente assim, poxa, já procurei já trabalhei em 3, 4, 5 lugares, né? Meu filho trabalhou, eu trabalhei, não fiquei em nenhum, né? Essa já é uma dica para a gente, que a situação que ele está vivenciando pode ser, né, significativa, no sentido de impacto, né, das barreiras que ele tem enfrentado. O histórico escolar também já nos dá alguma pista, né? Também sobre possíveis barreiras que ele tem enfrenta. Então, a gente avalia a significatividade pensando nessa funcionalidade mesmo, né? Como está o desempenho dele, né? Ou que intensidade de apoio ele vai precisar, né? Para romper essas barreiras. Então, você imagina alguém, por exemplo, com deficiência, você tem muitas pessoas que vão chegar pelos meios mais tradicionais, vão mandar seus currículos, vão ser entrevistados, certo? Vão fazer as coisas como todo mundo faz. E vão entrar lá, e tudo bem, vão ser selecionados, né? Agora, tem pessoas que precisam de uma mediação para esse processo, né? Então, a significatividade está aí, porque se ele for, ele vai enfrentar barreiras. O RH não vai entender como fazer essa customização da vaga, né? Não vai saber como lidar com isso, né? Vai colocar uma série de barreiras para ele, né? Onde ele vai precisar desse apoio e dessa mediação. Alexandre, então, a verdade é isso. Fala, Cristiane. Eu queria aproveitar essa etapa, né, que você está falando, justamente para entender, porque para mim é bem novidade o emprego apoiado, entender da onde parte esse sujeito, ou seja, esse sujeito com a deficiência, ele vem de onde? Ele vem da comunidade até vocês, ou vocês estão em uma empresa ou em várias empresas e conseguem alocar essas pessoas? Como é que é isso nesta etapa da descoberta? Uhum. Tem várias, assim, depois a Lígia fala também da experiência dela, né, aqui não, aí não é em Curitiba, mas assim, você tem, primeira coisa, a gente está lutando para que emprego apoiado seja uma política pública, certo? Por quê? Essa questão que você trouxe é que essa pessoa, a pessoa que precisa de emprego apoiado, vocês têm que entender o seguinte: não é uma escolha assim, eu quero fazer emprego apoiado que é mais legal, que eu posso chegar na empresa. Não. Sem emprego apoiado, ela não vai acessar o mercado de trabalho. Então, mais do que uma metodologia, é uma política pública. Tem que estar disponível para ela, como aqui a gente está lendo no apoio. Sempre que precisar, os apoios necessários para conseguir obter, manter e se desenvolver no trabalho. Segundo parágrafo aqui, tá? Então, tem que estar disponível. Se vai estar disponível instituições que fazem parceria com a prefeitura, com o estado, né, e vão receber forma de convênio, se vão ser equipes próprias de prefeitura, né, circulando e atendendo essas pessoas, isso a gente vai ver como as políticas vão se resolver nesse sentido. O que a gente tem hoje, Cristiane, assim, são instituições
que atendem, tá? E que as pessoas procuram, os pais procuram. Tem profissionais autônomos que fazem emprego apoiado aqui em São Paulo, né? Enfim, em outros estados também já começam a fazer. E você tem alguns projetos, né, financiados aí por Pronas e por outros, né, do governo aí, que também já tem feito e estão fazendo, sabe? Atendimentos. Mas no número ainda muito pequeno, tá? Então, varia. Ali já pode falar um pouquinho, né, da experiência aí de Curitiba aí que você tem. Isso. Então, assim, Cristiane, quando o Alexandre traz essa questão, né, de como que é o cenário hoje, daquilo que a gente percebe, né, de como acessar essa pessoa, digamos assim, né, é ainda de uma forma que está muito tímida, no sentido de que, a partir do momento que a gente tiver, de fato, políticas públicas, isso vai se tornar muito mais conhecido. Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, hoje, é muito comum as organizações não governamentais, principalmente, realizarem esse tipo de trabalho. Então, eu venho de uma organização, né? Esses 6 anos que eu tenho feito emprego apoiado foi dentro dessa organização, aonde vinham pessoas interessadas que eram direcionadas para várias oportunidades, porém algumas se percebia isso que o Alexandre trouxe. Tinham tentativas frustradas porque não conseguiam passar do período de experiência. Ali tinha alguma coisa da falta do olhar de quem estava em volta, de compreender, de entender o porquê que essa pessoa não conseguia passar do seu processo de experiência, né? O que faltou para essa pessoa? Então, o emprego apoiado, ele vem para justamente complementar essa falta no sentido do apoio, como o Alexandre trouxe. Então, nessa realidade de onde eu venho, a gente costumava fazer uma entrevista no sentido da pessoa, do familiar, perguntar sobre a sua disposição, seu interesse em realmente desejar fazer parte. Por quê? Porque o emprego apoiado ele vem pela sua metodologia com as 3 fases que o Alexandre trouxe. Então, necessariamente, percebendo que essa pessoa ela vai ter condições, sim, de um aprendizado, né, de um conhecimento, de uma futura permanência na empresa, desde que com a figura do consultor num primeiro momento. Então, para esse consultor, no caso, eu vou falar de mim como primeira pessoa, né? No meu caso, para eu poder fazer o acompanhamento com as pessoas, eu precisava, em primeiro lugar, conhecer essa pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela sonha? O que ela pensa? Qual é a situação dela hoje? Aonde que ela quer chegar? Né? Por quê? Porque ela vê as situações à sua volta. Isso, quando a gente fala da deficiência, quase sempre a gente vai estar falando da deficiência intelectual. Não é uma regra. Oi? E a descoberta desse sujeito, para que você comece todo esse processo dentro da organização, você faz a busca desse sujeito, né? Agências, instituições, como que ele acessa essa oportunidade de seleção, né? Que é um processo que ele vai passar, né? Para poder, por exemplo, conseguir essa vaga aí que está disponível na instituição que você atua. A gente costuma dizer que o emprego apoiado ele é uma inversão, né? Ele tem um processo inverso. Então, nós conhecemos as pessoas, por exemplo, através de uma instituição que faz, né, esse processo de encaminhamento e vê a dificuldade ali de uma ou outra pessoa, e aí vai para o emprego apoiado. As parcerias, como o Alexandre trouxe, então, com próprios psicólogos, psiquiatras, né, pessoas que percebem que existe alguém ali com uma dificuldade maior e que, tendo o apoio, ela vai passar a conseguir. Então, as pessoas chegam das diversas formas, né? Não precisa de um recrutamento, seleção, de um RH para chegar até essa pessoa. Então, Lígia, é importante trazer que a instituição que você trabalhava, ela encaminhava para o mercado de trabalho de forma geral, né? Então, essa pessoa chegava lá buscando uma vaga de emprego. E aí, nesse conhecimento, se percebia a questão do emprego apoiado. Quando se fala...
Eu pergunto até porque, assim, o quanto que é importante a gente conhecer e saber desse processo inicial, né, da descoberta, até para a gente poder também indicar pessoas, né, com acesso a sujeitos surdos, deficientes auditivos, né, mas essa população e até, assim, para poder, assim, ele acessar o serviço, né. Então, como eu não conhecia também, né? Estou entendendo agora, começando a conhecer agora, até para a gente poder ajudar aí, né? Existe uma visão nossa, né, quando a gente fala emprego apoiado política pública, a gente está falando de uma lógica que tem mudado e precisa mudar com relação ao atendimento das pessoas com deficiência, que é a disponibilização de serviços de apoio, tá? Então, essa coisa mais básica que a gente tem que pensar. As instituições deixarem de fazer os atendimentos diretos, né, para as pessoas com deficiência e se transformarem em serviços de apoio. Podem ser públicos, privados ou em parceria, enfim, mas são serviços de apoio. E o que a gente precisa investir muito é que as pessoas com deficiência e seus familiares responsáveis e os profissionais que estão nessa rede conheçam, e, né, desde que eles estejam disponíveis, conheçam essa série de serviços de apoios, não só para o trabalho, mas para a educação, para uma moradia independente, tá? Porque a gente só vai conseguir possibilitar que as pessoas com deficiência realizem seus projetos de vida se a gente conseguir instituir serviços de apoio eficientes, que façam essa mediação. E aí a gente vai precisar de um grande movimento mais do que esclarecimento, de participação. Quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente fala muito assim, que a gente, na verdade, responde a um movimento político e social, né, de um coletivo que vivenciou e vivencia uma situação de opressão e que busca, né, através do seu movimento, busca esse lugar, né, esse outro lugar aí, e colocar muito claramente o que eles precisam. E o que eles têm colocado há muitos anos, que eles precisam de apoio, de serviços de apoio, né? Então, e que eu acho que o que a gente precisa chegar também é num lugar que as famílias e esses representantes, os próprios usuários, eles saibam que eles, né, desde que eles nascem, sabe? Eles sabem o que procurar. Eles saibam que eles não precisam ser mandados por um ou por outro, ou esperar. Eu acho que as pessoas com deficiência já há muito tempo ficaram esperando, né, que alguém falasse alguma coisa para eles, ou que indicasse alguma coisa para eles, ou que não. Eles têm que saber o que é bom, o que eles realmente precisam. A gente investe muito pouco nisso, sabe? Nas nossas ações, sejam elas públicas ou privadas, a gente investe muito pouco nisso. A gente confia muito no nosso saber, né, de uma maneira geral, seja como profissional, seja como instituição, que é um modelo antigo mesmo, é um modelo de orientação, sabe? É um modelo de que penso por ele, eu decido por ele, que é um modelo médico, né, da deficiência, que é um modelo da integração. A gente está em outro momento onde a gente precisa realmente fazer com que, cara, nasceu com deficiência, ou seja, todo mundo já saiba por onde que vai, sabe? Já saiba. Eu já dei palestra em educação infantil e falava com os professores, olha, vou falar sobre emprego com vocês. Ah, por quê? Por quê? Né? Porque, cara, vocês estão dando aula para quem? Vocês vão achar que eles, né? Eu tenho certeza que se vocês acharem que eles não vão trabalhar, vocês não vão investir nesses caras. E dito e feito, eles não investem. Entendeu? Então, o que eu estou trazendo, eu e a Lígia aqui, que o emprego apoiado é a ponta do iceberg de uma mudança sistêmica, geral, de atendimento, né, de forma de atender, de forma de lidar com a deficiência, de forma de lidar com o serviço. Então, quando a Lígia traz, né, que essa inversão, né, Lígia, que você falou que é uma inversão mesmo, né, é porque a gente deveria estar muito mais disponível para que eles nos buscassem e também pudessem falar muito abertamente, né, se a gente está atendendo ou não às suas necessidades. Acho que essa inversão também precisa ser feita. A gente tem que estar muito disponível para as críticas, né? A gente não está normalmente, né? A gente não se coloca nesse lugar. A gente sempre se coloca no lugar de que, eu sou profissional, meu programa é lindo, maravilhoso, né? A gente sempre faz isso. E não, a gente deveria falar, quem vai avaliar se meu ser... Por quê? Qual que é o resultado esperado
nisso que a gente está apresentando para vocês no emprego apoiado? O que a gente está falando para vocês? É o resultado pessoal que conta. Não é? Se é o projeto de buscar um emprego, buscar o trabalho, eu sou minimamente um representante dessa pessoa, estou ali apoiando, mas o resultado é dele, a vida é dele, o jeito é dele, né? E sair desse lugar é fundamental para que a gente possa, né, se colocar à disposição para servir, sabe? Para servir, e não o contrário. Então, essa lógica do servir é que comanda o emprego apoiado mesmo, né? As pessoas... Aqui em São Paulo já tem... acabou se tornando, né, um centro do emprego apoiado, até porque o Romeu Sasaki, né, que é o grande mestre Jedi, colocar dessa maneira, né? Dessa maneira. E então ele está aqui, né? Trabalha sempre a partir de São Paulo, apesar de ter disseminado no Brasil todo. Eu também não sou de São Paulo aqui, mas trabalho já há muitos anos aqui, então estou aqui morando há muitos anos, então também, né? E muitos programas foram surgindo e foram se consolidando, e hoje você tem alguns profissionais também autônomos, né, que trabalham, que são procurados, né? E muitas famílias já procuram um emprego apoiado, sabe? Procuram mesmo. Já, porque ouviu falar, porque entrou num lugar e viu alguém trabalhando e falou, como que é isso? Né? Ou muitas vezes, assim, a gente fez a inclusão em algum lugar e aí o colega falou, puxa, o filho da minha vizinha, será que ele não pode também sair, né? Pode, então tá, então vou ligar. Então as coisas vão também acontecendo e as famílias vão percebendo e vão procurando. Muitas famílias às vezes chegam para a gente aqui e falam, eu não quero mais instituição, eu quero alguma coisa que me atenda nas necessidades. Não, eu não quero colocar meu filho numa instituição, né? Até o fato em si, né, Alexandre, da Cristiane estar perguntando, a gente está esclarecendo, a gente está falando aqui para 22 pessoas, né, no total aqui, e então a gente está colocando à disposição, está mostrando, levando o conhecimento que existem pessoas como Alexandre, como eu, que Sim. podem existir outros, né? A ideia aqui é falar não só da metodologia no sentido do serviço oferecido, mas de quem pode fazer, sim, e de que nós estamos abrindo frentes justamente para formar profissionais, formar essas pessoas que estejam disponíveis para justamente realizar esses atendimentos e que possam gerar mais e mais inclusões aí a partir de então. Então, cada encontro que nós realizamos é uma oportunidade de gerar realmente esse networking. Sim, as pessoas, Alexandre e a Lígia estiveram lá, vai ter o nosso contato ali, liga, pergunta, e assim a gente vai crescendo no sentido de atingir pessoas. Então, quando a gente diz que é o inverso tanto no sentido de como as pessoas chegam até nós, né? Porque as pessoas não vão até um local em si, onde precisa passar pelo processo seletivo, né? De uma seleção, de uma exclusão, né? Chega diretamente, conversa, e aí a gente vai em busca. E aí a outra parte importante, que eu vou deixar para falar depois, porque a Fabiola... Fabiola, boa noite, a Fabiola aí já é uma pessoa que pode falar também da experiência do emprego apoiado na prática, né? Então, a gente também vai trazer como que a gente faz para levar essa pessoa para a empresa e não para o processo seletivo. Fabiola, por gentileza, fale, fique à vontade. Boa noite a todos, é um prazer, eu fiquei muito, muito satisfeita em ver que ia ter esse encontro, fiquei muito feliz, porque eu tive uma experiência com a Lígia, com a Alexandre, até conheci na época na Unileu, uma palestra, né, um encontro com a Alexandre. Isso tem, acho que 5 anos, né, mais ou menos, Lígia, uns 5, 6 anos. E eu trabalhava naquele momento numa ONG de ação social e achei o projeto Emprego Apoiado fantástico e levei, né, para a gestão, para a diretoria, para a gente fazer um projeto piloto e realmente esses profissionais serem ouvidos, serem incluídos, não só a parte fazer a diversidade, mas você incluir mesmo
forma humana e com vontade, né? Naquele momento era o meu brilho no olho, assim, eu acho que eu estava mais apaixonada pelo projeto, mas a gente levou, né, a Lígia foi uma mentora para ele, e eu junto, que era o Robert, tenho saudades dele. Eu vejo a importância de vocês estarem mesmo divulgando esse trabalho e cada vez mais a gente levar para as empresas que não tinha. Agora eu estou para me recolocar no mercado novamente, que eu fiquei um período fora, e quero me capacitar, até quero fazer o treinamento mês que vem, tudo, porque eu acho muito necessário a gente estar levando essa gama de oportunidade que a gente precisa com que isso aconteça, né, na verdade, e vem se falando muito, e mais do que isso, porque assim, além de você estar proporcionando a inclusão para o deficiente intelectual, ele está tendo a satisfação de que ele está produzindo, e o clima na empresa e no ambiente, gente, foi assim muito, muito satisfatório. Era uma leveza, sabe? O Robert trazia uma energia, algo diferente, que você não tem com profissionais que não são, né, com essas habilidades, porque, na verdade, eles também têm habilidades diferentes, algumas da gente, mas que muitas vezes até mais importante. Só a questão deles conseguirem ter o entendimento do outro, sabe? Aquele apego, aquele carisma, enfim. Eu queria compartilhar isso e agradecer e elogiar o trabalho de vocês, o que eu puder ser parceira de levar isso para frente, fazer. E passar um pouquinho para o grupo que está aqui, né, que realmente o trabalho funciona, é de importância, e era isso, a minha contribuição que eu queria passar. Que bacana, obrigada. Eu imagino que o emprego apoiado, pelo que eu estou entendendo, né, dei uma lida aí, tem muitos benefícios também para a própria organização, né? Que com um profissional que esteja melhor, que esteja satisfeito, né, que esteja alinhado dentro dos objetivos dele, né, como ali no conceito vocês colocaram, do interesse dele, a oportunidade, né, eu imagino que a instituição se beneficie muito. Nós tivemos há alguns anos a experiência de mediar algumas situações em organizações a respeito de surdos, da contratação de muitos surdos em algumas organizações, e assim, as situações são diversos, imagino que vocês tenham ainda muito mais experiência para relatar, tanto do empregador insatisfeito com algumas posturas, alguns comportamentos, e do sujeito surdo também, porque não estava conseguindo se expressar, até por conta da limitação da linguagem, né, da língua, não estava conseguindo se expressar acerca daquilo que ele estava tentando se posicionar ali dentro da organização, né? Então, eu percebo que aquilo que a gente teceu até agora, existe uma via dupla aí, né? De mão dupla de benefícios. Sim. Com certeza, Cristiane, você me fez lembrar agora até de uma das inclusões realizadas aí no decorrer desse ano, de uma surda, e foi muito bacana, porque assim, você percebe que a inclusão de fato acontece quando você vê que o lado pessoal começa a existir também. Olha que interessante, né? Então, assim, está dentro do WhatsApp, junto com todo mundo, sabendo de tudo que está acontecendo, participando dos encontros fora da empresa, sabe, vivenciando momentos e tudo. Então, assim, eu olho para as fotos e eu lembro, assim, com muita gratidão, assim, pelo empenho da equipe, pelo esforço da pessoa, porque, como a Fabiola colocou ali, a pessoa que está sendo incluída no processo, ela se vê numa oportunidade muito grande, ela vê o investimento que tem do consultor de emprego apoiado, da equipe, e a gente está fazendo mediação o tempo inteiro. Então, nesse processo de mediação, você está ensinando as pessoas a compreenderem o processo da inclusão. Quando é coletivo, fica mais difícil, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, com muitos gestores diferentes, então o processo de sensibilização é fundamental. Então, a gente estar presente nesse momento é fundamental. Então, me fez lembrar dessa pessoa que, assim, chegou num determinado momento que o consultor de emprego apoiado ele vai se afastando. Por quê?
porque vão entrando figuras importantes, que são figuras denominadas apoios naturais. Pessoas da própria equipe que se percebem capazes, que têm interesse, que se colocam ali ao lado daquela pessoa para auxiliar. Então, essa pessoa em específico, quando eu cheguei lá, depois de uns 15 dias, eu comecei a ouvir histórias, 15 dias, eu comecei a ouvir histórias das pessoas porque saíram, foram ver sapato não sei onde na hora do almoço, foram fazer não sei o quê, e aí todo mundo com o programa do Hand Talk, que é muito usado, não sei se você conhece, Cristiane, já que você está aí mais para o público, né, de surdos. Então, assim, todo mundo com o programa instalado, todo mundo falando. Aí tinha uma das meninas que na igreja, ela sabia Libras, começou a ensinar Libras para a equipe. Então, eu vi que logo eu não precisava mais estar presente. E aí a pessoa super feliz e contente. Por quê? Porque ela se via de igual. Oi, eu mesma. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui aprendendo, né? Gosto muito da área, né, de estudos aí com deficiência. Eu trabalho nessa área, mas não trabalho com emprego apoiado, né? Trabalho com a questão da inclusão aí no ensino superior. Eu fiquei pensando aqui, porque eu, de fato, já trabalhei em instituição que teve, né, essa questão, que tem essa questão do emprego apoiado, mas eu trabalhava em outra vertente, mais com a educação, e aí acabou que não trabalhei exatamente com isso, mas recentemente, dando uma palestra, né, em um encontro aí da CID, e a minha parte foi mais de trazer um pouco a questão de autoconhecimento, empoderamento e outras questões, e me deparei ali, né, com questões de emprego apoiado. E foi algo que surgiu, na verdade, no grupo de WhatsApp. Eu não toquei nesse assunto, mas no grupo, né, das pessoas com deficiência que estão participando, são vários grupos, que tem a ver também com inserção no mercado de trabalho e tudo mais. Eles tocaram nessa questão, porque eu trouxe o que o Alexandre disse, né, um pouco da história da pessoa com deficiência, dos movimentos, né, dos ganhos, das políticas, né, entender esse lado, porque eu acho que é isso. Muitas pessoas com deficiência não sabem da própria história ou, né, de tudo que se alcançou até hoje para a gente chegar aí num modelo aí social de deficiência, que sim, ainda estamos lutando para ter eles de fato mais presente, concordo. Acho que a gente vive muito ainda o modelo médico e o modelo da integração. E aí surgiu, né, essa dúvida. E, bom, fui pesquisar um pouco, ler mais um pouco sobre, inclusive encontrei, né, a instituição de vocês, e foi nela que eu apoiei para comentar um pouco no segundo encontro sobre isso, e vi que muitas pessoas com deficiência não tinham conhecimento disso, né, nem sabiam o que era. Então, quando vocês falam da questão, né, de dar visibilidade, né, eu acho que também, claro, se esbarra na questão que nós, na sociedade, não falamos sobre deficiência, né? O conceito de deficiência, as questões voltadas para isso, claro, muito melhorada hoje em dia, né? Temos aí seriados com pessoas com deficiência, no Netflix mesmo, temos novelas tratando disso, temos outras, né, lugares que essas pessoas estão aí agora tendo maior visibilidade. Mas vi, assim, né, é algo que poderia ser, né, de benefício para muitas pessoas ali, que não só deficientes intelectuais, porque é isso, né? Quando eu leio lá, né, de vocês em situação de deficiência, e até aproveitando e fazendo gancho, gosto desse nome, em situação de deficiência, e aí até aproveito também para perguntar um pouco sobre esse termo, porque se a gente olhar para a convenção, ou se a gente olhar para a questão, né, da Lei Brasileira de Inclusão e o conceito de deficiência, a gente não temos pessoas com deficiência, e não em situação de deficiência. Até gostaria, se tiverem aí até referências, ou falar um pouco sobre isso, porque me interessa e tenho estudado e tentado em artigos com outras pessoas, companheiros, né, de trabalho aí na pesquisa, voltar um pouco para isso. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção já no início da fala. E um pouco também, né, essa questão da visibilidade, eu queria também saber um pouco o que vocês também têm feito nessa direção. Eu acho que ONGs, instituições têm sim tentado trabalhar com isso, mas o que para alcançar esse outro público que já está fora da instituição, já está no mercado de trabalho e quer saber mais e se interessar. Então, vejo que há uma lacuna aí, né, uma dificuldade. Acho que sim, as políticas públicas poderiam ajudar ainda mais nisso,
e gosto quando falam sobre isso. E a outra questão era sobre a questão das cotas, né? Porque eu fico pensando muito nisso, né? Quando, por exemplo, né, esse exemplo que a Lígia deu, né, dessa questão que aconteceu aí, né? Quais empresas estão abertas aí para receber, né, o consultor, se talvez não for para dar conta dessas cotas, né? E dessa porcentagem, não pagar essa multa ou qualquer coisa do gênero. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que eu acho que é algo que também passou muito no debate desses encontros que eu fiz com essas pessoas com deficiência, e isso fica um pouco, assim, para mim, incomodando, né? O que a gente pode avançar. Obrigada, desculpa pelas 3 perguntas aí. 3 em 1. A gente costuma começar pela terceira e esquecer a primeira, né? Basicamente, eu já nem lembro muito da primeira, mas vamos lá para começar pela lei de cotas aí que você falou. Mas, assim, quando a gente fala na associação, na ANEA, né? A ANEA, ela nasce para isso, né? Para reunir usuários, familiares, instituições, pessoas que trabalham, né? Então, a ANEA já tem esse objetivo. Por que ainda o emprego apoiado é desconhecido, né? Porque durante muitos anos você teve muito pouca gente, né, fazendo e trabalhando com isso. Então, e eu digo pouca gente, é pouca gente mesmo, tá? Assim, para o tamanho do Brasil, né, que a gente tem e da demanda que a gente tem. Quando eu começo lá nos anos 90 a trabalhar com isso, em determinados momentos, assim, você se vê muito sozinho, né? Muito sozinho. E aí você tem que tomar uma atitude mesmo, que é né? Vamos então tentar divulgar isso. Mas por que é difícil, né, Ana? Eu acho que é difícil porque a gente está falando de um público que historicamente, então não estou falando de qualquer... pessoa com deficiência em geral, como você sabe, né, pela história, já é... Né? Agora, vamos pegar pessoas em situação de deficiência mais significativa. Aí é assistencialismo na veia, como eu digo, né? Aí é políticas conservadoras, né? E eu falo isso porque, como eu vim da área da saúde mental, na questão do AT, que é extremamente politizada, que é extremamente, né? Vocês sabem, né? Imagino que devem ter aí, né? Vocês também, vocês já convivam ou façam parte dessa história, né? A gente sabe, né? Essa luta antimanicomial, desinstitucionalização, SUS, né? As moradias, enfim, né? Todo o movimento dos próprios usuários, né? Um movimento muito bacana, muito forte. E quando eu entrei em contato com as instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência, né? Em situação de deficiência mais significativa, eu levei um baque. Assim, te falei, caramba, né? Eu acho que eles levaram comigo também, lógico, né? A recíproca deve ser verdadeira, né? A recíproca é sempre verdadeira, né? Assim, porque o pessoal fala, mas você até parece que não gosta muito de instituições. Eu falei, não é que eu não gosto, eu acho que assim, tem que ver qual é o lugar das coisas, né? O lugar das coisas. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico, né, para as coisas e para poder saber de onde está falando, quem está falando. Então, eu acho que isso ajudou a despotencializar emprego apoiado. Eu vou dar um exemplo muito claro, e falo isso muito sempre na história do emprego apoiado, que o emprego apoiado ele surge muito forte, assim, quando ele surge, a grande disseminação primeira foi na Federação das APAES, em 96, 97. Aí está a pergunta, né? O que as APAES fizeram com o emprego apoiado? Quem souber a resposta, levante a mão. Não fizeram, né? Não fizeram. Colocaram o emprego apoiado como mais uma coisa além das oficinas, né? Como uma metodologia que eu também faço, né? Despotencializaram, despolitizaram, né? Desempoderaram, diz tudo, né? Descredibilizaram. Diz tudo. E aí, eu acho que... E aí é uma crítica muito clara, assim, né? E eu acho que depois aí tem um movimento, né, nas próprias APAES que vão modificando isso, vão transformando isso no decorrer do tempo. Mas isso nos anos 90 era muito claro para mim, né, do que acontecia lá. E aí,
as vozes do emprego apoiado, o Romeu, né? Depois eu entrando aí nos anos 90, depois do Romeu, nós dois somos não institucionalizados, né? A gente fala de qualquer outro lugar, menos da instituição. Então, foi uma luta ao mesmo tempo, mas uma luta que eu acho que valeu a pena, porque eu acho que essas vozes fora, né, elas conseguem, sabe, conseguirem em algum momento agora, esse momento que a gente está vivendo, falando aqui com vocês, ele é fruto, né, já de era impensado, né, assim, impensável, né, assim, quando foi? Ontem eu também estava falando para um grupo de médicos do trabalho, conversando sobre emprego apoiado, enfim. Então, quando eu comecei, eu nem sonhava que isso ia ter tanto nessa dimensão toda já. Mas está tendo agora. Mas está tendo porque também a gente batalhou para que o emprego apoiado. Mas foi uma luta de poucos, assim, sabe? Então, a gente ainda, nesse momento, precisa aumentar consideravelmente a base, né? O que eu chamo da base? A base de pessoas trabalhando com emprego apoiado, né? Então, o que a gente tem feito é tentar investir mesmo em formação, capacitação, né? Porque só de uma base maior que você vai tirar essa visibilidade maior, os serviços, e a gente também está lutando numa outra frente, né, Lígia, que é a questão da legislação, né? Então, a gente reconhecer, né, esse profissional. Reconhecer, ter o emprego apoiado, uma lei específica, já está no Congresso, então está nos últimos, né, nas últimas fases lá para aprovação. Quem sabe até o final desse ano, né, Lígia, a gente tem a legislação aprovada. O que vai ser muito bom, porque aí você vai ter os municípios, os estados, né, o governo federal podendo mais claramente, né, fazer esse investimento público, né, no emprego apoiado, porque aí já tem uma legislação que comporta. Então isso vai ajudar bastante. Com relação à lei de cotas, né, eu acho que eu sou antes e depois, mas porque apesar que ela nasce junto comigo, né, 91, né, quase, mas ela só passa a ser colocada em prática nos anos 2000, né? Então, década de 90 a gente não falava, né, em lei de cotas, e a gente fazia esse trabalho, né, de colocação na base sempre da inclusão, do convencimento, né, de mostrar que essa pessoa tem valor e pode agregar valor, né, ao trabalho, enfim, né? Agora, a lei de cotas é uma ação afirmativa necessária e muito bem-vinda, né, no sentido de, né, num primeiro momento aí, ajudou muito o emprego apoiado. Dar o espaço, né, deu espaço, né, para a gente trabalhar e para as pessoas trabalharem. Então, isso foi muito bom. Ela está tendo, né, uma discussão já há algum tempo de uma qualificação nesse processo, de não só com as normas, né, enfim, com as fiscalizações, já pensando muito mais na qualidade do processo do que na quantidade. Isso também, o emprego apoiado tem muito a colaborar com isso, né, com essas discussões de qualidade da inclusão e não quantidade. Agora, a lei é um meio, né? Agora a gente tem que fazer o nosso trabalho de fazer com que essa relação seja boa para todo mundo. Ou seja, quando a gente fala aqui no emprego apoiado, que a gente vai incluir alguém no mercado de trabalho competitivo, com seus interesses, com seus pontos fortes, é porque esses pontos fortes e interesses vai encontrar alguém que quer contratar esses pontos fortes, né? Ou seja, ele tem um ponto forte na computação, faz tal coisa, não sei o que, ele gosta disso, gosta daquilo. Eu preciso de alguém que faça isso, que seja organizado, que não sei o que seja, né, bom no início, na comunicação. Ele vai me ajudar? Vai. Então tá legal. Então beleza. Teve um casamento bacana aí dos dois lados. E essa qualidade, né, da relação, do encaixe que a gente busca. Então, a gente realmente, até pelo fato de ser um processo extremamente singularizado, né, ou seja, uma relação 1 para 1, a gente busca sempre essa qualidade da colocação, né? E legal quando a gente fala na lei de cotas para as empresas, a gente fala, olha, lógico, ele também vai colaborar com o percentual, né? Vai contar com, né? Mas o emprego apoiado não vai resolver todos os seus problemas nesse sentido, mas ao mesmo tempo vai achar boas soluções, no sentido que vai ajudar a construir uma cultura inclusiva dentro da empresa. Eu acho, isso eu sempre falo nas empresas, eu falo, olha,
Quando você está incluindo alguém que realmente precisa de muito apoio, isso muda muito, né? A atitude das pessoas muda, né? O jeito que as coisas acontecem dentro da empresa, os fluxos, né? Enfim, os entendimentos. Então, isso ajuda a tornar a cultura mais inclusiva de uma maneira geral, tá? E a gente tem uma forma muito peculiar de lidar com a inclusão, que é esse acompanhamento mais próximo, mais constante, né? A gente é chato, né? A gente está ali o tempo todo, né? A gente está o tempo todo ali. Né? Eu acho que vale destacar, né, que quando a gente vai em busca de uma oportunidade, né, a gente não olha propriamente, será que essa empresa tem vagas para... Sim. Não, a gente vai lá, a gente se apresenta, a gente explica qual é a proposta da metodologia, no sentido de que o que nós queremos com isso, né? O que nós fazemos e por que essa pessoa, né? Então, a gente acaba se tornando porta-voz dessa pessoa e a gente acaba mostrando para as empresas que existe uma possibilidade de contratação que vai além, né, daquela vaga em si que já está ofertada. E por que não, de acordo com a conversa em si, daquilo que se busca, se perceber que existe a necessidade de uma pessoa que não estava prevista, né? Muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu precisava de uma pessoa que fizesse isso, mas e quem se candidata a isso? Opa, eu tenho essa pessoa, né? A gente tem alguém ali disposto que de repente está no perfil. Então, quando a gente fala de que a gente precisa identificar o que ela quer, então é todo um planejamento centrado nessa pessoa. Vai todo o nosso olhar, né, baseado nos desejos, nos sonhos, nas vontades, né? E a gente vai dar a oportunidade dela poder passar por isso. E aí a gente vem com uma proposta que também é pouco conhecida e que faz muita diferença, que é de uma avaliação situacional. Então, é o quê? É eu mostrar para a empresa que se ela conceder, né, um pouco desse espaço que ela tem, um pouco de tempo, para essa pessoa que eu estou apresentando poder vivenciar a experiência do que é aquela vaga, né? Para que ambos, a empresa possa ter uma ideia do que eu estou propondo como consultora de emprego apoiado, como a Alexandra propõe, e para essa pessoa que está sendo apresentada, ela poder também dizer, opa, tudo que eu imaginava está aqui. Ou dizer, não é nada disso que eu quero, né? Então, poxa, que bacana, né? Você poder vivenciar isso sem uma obrigatoriedade, né? De você já passar pelo processo, de ser cansativo e desgastante para todos. Né? E isso funciona muito, né, Alexandre? Porque a partir daí a gente percebe outras necessidades de apoio, né? Então, por exemplo, o visual, o deficiente visual. Às vezes chega na empresa e a primeira coisa que a pessoa vai dizer, que está te atendendo, que está te ouvindo, é: eu não tenho acessibilidade. Para receber esse profissional, eu vou ter que pôr piso tátil em tudo, eu vou ter que colocar braille, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E sendo que a única coisa que a gente vai precisar é adaptar o computador. Porque de resto, a gente trabalha mapeamento do local, a gente trabalha toda essa parte, né, do acesso da pessoa e eles pegam muito rápido. Então, quer dizer, quebrar a visão das pessoas, né, o paradigma de que, assim, para eu ter uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, eu vou ter que mudar todo o layout da minha empresa, toda a realidade da minha empresa. Então, eu não vou sanar só um problema da lei de cotas, eu vou gerar outro problema. Eu vou ter que fazer toda essa parte. Então, assim, quando a gente chega com essa proposta, a gente quebra muito disso também. Então, acho que quando a Alexandre traz essa questão do que é cultural, né, é justamente abrir o olhar para tudo isso, né, do que é de diferente e que é temido pelas pessoas muitas vezes. Só lembrando assim que a gente não falou muito das outras duas fases, né? A gente falou muito da descoberta de algumas questões relacionadas a esse início. A gente não está tendo tempo, Alexandre. A gente vai... A Rubia está com a mão levantada ali também já. Só faltou uma respostinha para a Ana com relação à situação de deficiência, né? Que ela perguntou. Eu acho que é importante. Depois a gente passa para as outras questões e aprofunda um pouco nessas outras duas fases, né, que a gente precisa falar. A questão é muito, assim, muito confusa pela questão de tradução mesmo, né? Quando eu fui escrever o livro e falei, vou falar o quê, né? Aí eu falei, a referência era a CIF, né, de funcionalidade, mas a tradução da CIF também é muito incoerente, né, com os termos que a gente poderia usar. A CIF
que é a classificação internacional de funcionalidade, ela traz no impairment, que em inglês seria prejuízo, limitação, né? Traduzido como deficiência. Aí como que você vai falar que a deficiência é uma situação se na CIF a deficiência é vista como a não funcionalidade, né? A estrutura que está prejudicada, enfim, né? A função e a estrutura está prejudicada. Aí tá lá, tá. E beleza, mas como que eu faço então para a questão da funcionalidade? Incapacidade? Seria situação de incapacidade, ok, né? Mas o termo inglês ou espanhol, ele é muito mais coerente, que é disability e discapacidade, né? Porque aí o ambiente que descapacita, é um ambiente que tira a potência, não é a pessoa que não tem, né? Quando eu falo deficiência aqui no Brasil, eu não tenho essa ideia. Não tenho. Eu tenho a ideia de que a pessoa tem uma deficiência, né? Que é física, que é intelectual, que é não sei o quê, né? Então, na verdade, foi uma opção minha ali na hora também de fazer essa fala e de fazer sempre essa fala, de falar, gente, tem uma confusão aí, mas se a gente conseguir, então, pelo menos falar que é uma situação de deficiência, a gente tira a palavra de deficiência desse lugar, que foi colocada, mal traduzida, ou é trazida, né, da portador de deficiência, né? Porque, assim, no inglês você tem deficiente, né, deficiente, você tem lá, né? E tem a disability. E até as pessoas... Alexandre, seria o que a convenção daí traz como impedimentos, né? Sim, as limitações, isso. Essa aí, são as limitações. Que vai interagir com o ambiente para daí ser uma deficiência. Para aí gerar a situação de deficiência. Aí gera uma deficiência, né? Ou seja, no inglês gera uma disability e no espanhol gera uma discapacidade, né? E nessas outras línguas a gente tem também termos, né, que eram antigos, anteriores e que foram traduzidos, né? Então, a disability para o inglês é muito claro que não é deficiency, que não é a prejudice, que não é... Para ele, está muito claro que essa disability é mais social, né? Então, eles falam disability, você tem até textos em inglês, por exemplo, que vão falar assim, mas como? Onde está a parte biológica aí da disability? Os caras falam com raiva da disability, porque, né? Porque, né? Tem os aspectos, cadê a genética, cadê a biologia, né? Aqueles caras... Como que comprova? Aqueles caras mais ferrenhos, porque transformaram tudo em disability, né? Os organicistas de plantão. Então, é complicado, mas eu acho que não é à toa, eu acho que o jeito que a gente escolhe falar, o jeito que a gente escolhe as palavras, diz muito da não... Eu acho que quando as pessoas insistem com a deficiência, porque a nossa sociedade insiste com a deficiência. A nossa sociedade insiste com o modelo médico e não consegue traduzir de outra maneira. Como diria o nosso bom e velho Freud, né? Os atos falhos estão aí para comprovar nossos desejos mais, né? Que a gente não quer olhar para eles, né? Deficiência continua, mas aí transforma em capacidade, o outro é a pessoa, né? A outra é o prejuízo, mas cadê? Né? É interessante, né, Alexandre, que a gente fala dessa questão, né, da sociedade em si, que as pessoas pensam muito na pessoa com deficiência, a pessoa que já nasceu com a deficiência, também, a pessoa que adquiriu a deficiência porque teve um problema de saúde, e a pessoa que, né, nós somos passíveis. Sim, todo mundo. É uma condição humana, né? A condição humana. Então, você falar dessa condição é necessário, né? E você poder falar de uma maneira... E você tem, né? Tem grupos, né, também aí fora, falando de diversidade funcional, né? De trazendo um conceito mais positivo para a diferença, porque também tem isso, né? Pensarmos o que é a diferença, o que o fato de um profissional com deficiência é um profissional diferente de um profissional sem deficiência. Ele traz para dentro da diversidade na relação. É a mesma coisa com relação à mulher e o homem, por exemplo, numa liderança, né? Quando você tem poucas mulheres líderes, tá? Então, se eu tenho uma mulher líder, é porque ela vai trazer uma diferença de ser uma mulher líder. Ela não vai ser né? Ela vai trazer o fato de ser mulher para a liderança, né? Como uma pessoa com deficiência traz esse fato. A diversidade é rica e bonita e valorizada porque é isso, né? Porque é bonito, é bacana, é isso. Então, Ana, é só porque é uma confusão mesmo, mas eu acho que se a gente fala situação, mesmo que não tenha uma referência, né? Apesar que eu já li em espanhol algumas pessoas falando situação de discapacidade, alguns autores, né?
Disability não, disability normalmente a gente vê só disability mesmo. Mas eu acho que se a gente trazer isso mais à tona, sabe? e Quando você começar a tiver, usar, eu gente sei que você muda. fala com as pessoas, que faz as palestras, fala sobre isso, traz essa ideia, né? Eu no início falava mais situação de incapacidade para tentar. As pessoas não entenderam, não gostaram, não curtiram, eu já mudei. Aí falei situação de deficiência. Porque eu queria trazer um termo diferente. Eu até falei, vamos, quem sabe a gente não cria em português um neologismo discapacidade, né? Que é uma coisa que tira a capacidade das pessoas, enfim, não sei. Legal. Mas alguma coisa que dê essa quebra de um significado para que a gente possa trabalhar. Mas eu acho que situação, ela traz... Te coloca mais no social o problema, social, né? Que é, de fato, porque a pessoa que está numa situação, ela tem uma condição, né? E eu acho que é também o lance da CID com a CIF, né? Que se complementam, é isso também, né? Tem a CID e a CIF. Então, complementa nessa visão de que é uma situação que ela vivencia, né? Eu posso ter duas pessoas com deficiência intelectual, parecido, igualzinho, mas eles vão vivenciar uma situação de deficiência diferente. Um, né, mora numa cidade que tem mais apoios, que tem, né, demandas diferentes, o outro vive numa cidade, né, não sei o quê, esse está trabalhando, o outro não está trabalhando, porque o ambiente tem impacto diferente na vida de cada um, né? Sim. E trazer isso para a nossa realidade de avaliação, trazer isso para a nossa realidade de tudo, né? No ensino superior, né? No sentido de lidar com os alunos, né? Que estão nessa situação de deficiência dentro do ensino superior. Então, se a gente conseguir trazer essa discussão, vale a pena. Legal, obrigada pela contribuição aí. De fato, veja, eu estou tentando agora começar a usar, porque é algo que eu não usava e se ler minha tese agora de 2020, pessoas com deficiência. Eu sei, não, sim. Né? Mas conversando, né, com pessoas que eu pesquiso e tal, e junto com a Sandra, que é lá de Marília da Unesp, ela passou a usar a situação e a gente tem agora discutindo um pouco essas questões, e eu acho que é isso, né? Palavra tem poder, né? E a gente pode mudar mesmo significados e formas do outro ver, e talvez... Faz a discussão acontecer, né? Isso. Faz a discussão acontecer, que é bom, né? Exatamente. Obrigada, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite, Eu sou a Rúbia, sou assistente social, estou aqui de intrusa aqui nesse grupo. Estou gostando bastante do assunto. Esse é um assunto que me interessa bastante e a minha dúvida é como que está as ações, né, dos consultores aí agora no período de pandemia. Se tem dados, né, de como que está, se tem uma baixa, se teve um aumento. Essa que é a minha dúvida. Lígia, você que também tem contatado bastante, né, o pessoal lá fez... Vamos dizer assim, que o WhatsApp, mais do que nunca, está sendo muito bem utilizado. Né? Reuniões com as pessoas que nós atendemos, reuniões com as empresas, acaba sendo feita online, né? Nessa modalidade, porque ela facilita. Claro que tem situações, tem momentos em que você se fazer presente é fundamental. Então, tem pessoas que eu acompanho que são pessoas que não pararam, que continuam trabalhando porque fazem parte aí do serviço essencial e que tiveram realmente a necessidade de uma mediação de conflito, de um auxílio, e que eu tive que me fazer presente durante a pandemia. Mas muitas das situações acabam sendo administradas de forma online, está dando para conciliar. A gente aprendeu com isso que era possível. Uhum. Mas tem uma outra coisa, né, Rubens? Acho que impactou negativamente, como tudo, né? Assim, no sentido de que a procura, né? Vamos dizer assim, a procura dos usuários, familiares por emprego apoiado praticamente zerou, né? Nesse período. As pessoas realmente estão com receio, né? E é um grupo... É um público de risco, grupo que se coloca numa situação mais de vulnerabilidade com relação à Covid, né? E os familiares e as próprias pessoas não estão saindo aí para buscar emprego. E o emprego apoiado, ele também, o processo como um todo, como eu falei para vocês, né? Ele se baseia muito na comunidade. E assim, o olho no olho, né? Circular, andar, enfim, tem coisas que a gente não consegue substituir no emprego apoiado, não tem como, né? Como a Lígia falou, né? Então, o processo como um todo, da descoberta, né?
estamos tentando, né? Estamos criando, inventando aí, né? Usando os instrumentos que a gente tem, mas dificulta, né? E você teve, lógico, teve um momento que algumas pessoas... Teve a lei, né, que impedia, o decreto-lei que impedia, né, as pessoas com deficiência de serem demitidas, né, durante a pandemia, durante a emergência, mas durou até dezembro. Tiveram várias adequações e mudanças de contrato de trabalho, e a gente até trabalhou num e-book, né, Alexandre? Para justamente auxiliar, porque eles estavam bem confusos, né? Muitos não entendiam a situação de ficar em casa, mas continuar trabalhando. A gente fez um e-book com fácil leitura, né, que permite acesso a quem tem uma limitação cognitiva, de compreensão, enfim, em geral, uma condição. A gente usou a estratégia, né, de fazer um material em fácil leitura para que eles compreendessem, né, e aí disponibilizou na ANEA, nas instituições, está disponibilizado aí até hoje. Mas a questão da demissão, ela não aconteceu até dezembro, mas esse ano já começou a acontecer, né, algumas pessoas que... Antes, né, eu tive algumas que foram demitidas, e depois, né, desse decreto aí que passou aí do estado de emergência, também já tive mais alguns demitidos aí. Então, bom, isso na leva aí de vários milhões de brasileiros que também perderam seus empregos, né, trabalhadores. Mas o emprego apoiado tem essa especificidade desse trabalho mais intenso que a gente precisa fazer corpo a corpo, né, muitas vezes, né, e dentro da empresa também, né, de acompanhar, e de estar lá, de observar as coisas, né, que são as outras duas fases que a gente falou, né, nem falamos muito aqui, né? Mas vamos... Exatamente. Foi por isso que eu pensei como é que deram, né, um jeitinho, aí sendo que é um trabalho presencial, vamos né? Então, todo mundo se adaptando. Ou criatividade. Os analistas estão dando jeito, né? Todo mundo vai dando jeito. Não, dando jeitinho, acompanhando as pessoas, porque elas... Também teve uma questão muito... Bom, a Lígia até me colocou de um projeto que ela fez parte, né, de dar um suporte aí na saúde mental, né, das pessoas envolvidas com a Covid, enfim. Mas também os trabalhadores com deficiência também, as pessoas com deficiência também tiveram um impacto, né, muito grande aí também nessa questão. Então, nós, consultores de emprego apoiado, nesse período, estamos funcionando muito como esse suporte também, sabe? Esse suporte aí para eles, para a família, assim, para dar né, para que a saúde mental sobreviva, né, consiga minimamente, né, sobreviver de alguma maneira enquanto a coisa não termina. Então tem isso também, né, Lígia? A gente acha nesse sentido. E como a gente fala, né, a questão psicológica, né, a saúde mental, ela não tira férias, né? Não tira. Então, com a pandemia, na verdade, ela acabou se intensificando para muitas situações e para muitas realidades, né? Sim. A gente falou, então, da descoberta, né, que é uma primeira fase de uma avaliação ecológica funcional, de conhecer as pessoas, de montar um perfil, de ter, né, representá-la, né, enfim, saber quem ela é. E reconhecer aquelas 4 coisinhas que estão ali na definição, né? Pontos fortes, necessidade de apoio, interesses, enfim. O segundo grande momento do emprego apoiado é o desenvolvimento de emprego. E a Lígia já falou um pouco dessa questão quando ela fala, às vezes a gente precisa criar. O que a gente chama da criação, né, nessa busca do emprego apoiado é a questão do customização do emprego, né? A gente usa esse termo, customização, que é a busca, né, a busca de uma vaga que se encaixe com o perfil que a gente descobriu, né? Então eu sei, né, qual o interesse dele, né, o que ele quer, o que ele não quer, qual o apoio que ele precisa. Vamos em busca, que é a inversão que a Lígia falou, né? A gente parte do sujeito em direção à vaga, né? Só que normalmente não são vagas pré-existentes, tá? Não são vagas pré-existentes. A gente vai em busca de lugares que possam ter atividades e tarefas que se encaixem no perfil, né? E que sejam necessidades da empresa, como a Lígia colocou também. A Lígia falou, a empresa está precisando disso, está precisando que alguém faça aquilo, né? Então, a gente faz essa avaliação das necessidades e essa negociação com a empresa para chegar num encaixe que a gente fala, no emprego apoiado. Encaixe do perfil, né, que foi na descoberta, o perfil vocacional, com o perfil da vaga criada. Tem que ter esse encaixe, ser bom para os dois lados, ou seja, né, não pode ser bom só para um, porque não pode ser assim, eu não estou precisando aqui, mas vou contratar alguém, não dá certo, né?
se um lado ficar insatisfeito, não vai dar certo, né? Os dois lados têm que estar muito satisfeitos, porque é uma relação de trabalho, é uma relação de contrato de trabalho, qualquer que seja ele, mas é uma relação de trabalho. Então, a pessoa vai lá para trabalhar, né? Para agregar valor na questão do trabalho. Então, a gente desenvolve nessa relação, nessa negociação com a empresa, a gente constrói, muitas vezes, uma vaga que não existia, mas não significa que ela não é necessária, tá? E a gente chama isso de customização de vaga, né? A gente também, nesse processo, a gente tenta dar uma equilibrada e poder sair um pouco do... Não que a gente saia totalmente ou não consiga desconstruir isso totalmente, ainda não, que são aquelas vagas de trabalho mais iniciais, mais simples, que as pessoas com deficiência, normalmente em situação de deficiência mais significativa, ocupam, e que a gente tem tentado também fugir delas, né? Então, achar, né? A Fabíola vivenciou uma dessas, né, Fabíola? Que foi achar uma vaga no escritório, na recepção, não sei, né? Lidando com arquivo, que era muito diferente, né, do que você pensar nessas vagas mais simples, que normalmente são oferecidas para as pessoas com deficiência, né? Principalmente aquelas em situação de deficiência mais significativa. A gente tenta fugir disso, tá? Isso no emprego apoiado, nessa customização. Outra coisa que a gente fala é que quanto mais apoio a gente precisa, mais customização também a gente precisa fazer, né? Porque a solução de empregabilidade, ela vai estar dentro dessa lógica social, né? Então, eu preciso entender quais são as barreiras e quais são os facilitadores para realmente criar uma situação. E a customização, seja negociar horário, negociar tarefas, negociar apoios, negociar tudo. A gente negocia de tudo, né? Para criar uma situação de empregabilidade positiva. Inclusive, só atentando a questão também da customização até do tempo de trabalho, né? Da carga horária, né, Alexandre? Sim, carga horária. É uma coisa bem importante também, né? Não tem assim, de novo, é uma relação individual, né, que vai se dar, singular. Então, eu posso ter alguém com deficiência no emprego apoiado que trabalha 8 horas, outro vai trabalhar 7, outro vai trabalhar 6, 5, 4, né? Não tem uma lógica certa. Vai depender muito do contexto e da avaliação de cada um e de trabalho que forem encontrados aí, né, para as pessoas e de acordo com o que ela vai conseguir, então, nessa relação, ser uma relação benéfica para os dois lados, né? Para a gente, é isso que importa, a gente achar esse encaixe. Então, essa é a segunda fase, né, que a gente chama de desenvolvimento de emprego. E aí, para isso, o consultor precisa ter muito conhecimento também na área de administração, né? Porque ele vai dialogar diretamente com os processos empresariais, entender quais são suas ineficiências, né? O que está funcionando, o que não está. Ajudar, né, nesse processo também de treinamento, né? E, enfim, então a gente precisa, e aí é legal, né, porque a Lígia traz esse conhecimento, né? A Lígia é formada, né, em administração, e isso ajudou muito, né, Lígia? Né? Ajudou bastante, né, na prospecção das empresas, de encontrar ali formas de compreender, né, internamente como funciona, né, principalmente no momento da contratação também, né, fazer parte de toda aquela integração e tudo mais, né? E a gente vivencia coisas muito interessantes, porque você está lado a lado com os gestores, com a equipe. Então, muitas vezes, aquilo que você percebe, você acaba adicionando algo a mais para a equipe também, né, para a gestão, né, Fabíola, dar uma inovadinha. Isso. No bom sentido. Nossa, foi muito importante. Você conseguia amenizar algumas situações e colocar alguns pontos de vista que às vezes a gente não conseguia observar, né? Por ser algo novo ali para a gente no nosso dia a dia. Você, por ter tido experiência, bagagem administrativa, aquilo ajudou muito mesmo. Que bom. Bom, isso seria então rapidamente, né, essa segunda fase, né, que é o centro, né, de tudo aí do emprego apoiado. E depois, quando ela, enfim, finaliza, ou seja, a gente negociou a vaga, né, foi tudo, né, bacaninha, já pensando aí no como vai ser o treinamento, como vai ser, né, estratégias de mediação. Aí começa o primeiro dia de trabalho, né? O primeiro dia de trabalho para a gente também é onde começa o acompanhamento, que a gente chama pós-colocação, ou seja, feita a colocação e a gente começa o acompanhamento.
Então, o emprego apoiado, ele é muito baseado nessa mediação e nesse acompanhamento. Por quê? Porque isso tem a ver com a história, como ele nasceu, como ele, né, surgiu nos Estados Unidos na década de 80. Ele surgiu para as pessoas com deficiência intelectual na época que frequentavam as oficinas protegidas de trabalho, tá? Que eram espaços de reabilitação ou de trabalho profissional mesmo que as pessoas tinham, né? Espaços segregados, né, de trabalho. E para sair, né, desse espaço da oficina, as pessoas perceberam que precisavam inverter essa lógica, ou seja, por que eu vou ficar aqui preparando? Por que eu vou ficar treinando dentro da oficina? Não, né? Esse técnico que está aqui dentro, ele pode se tornar um treinador laboral e ir lá para dentro da empresa, né? Ajudar na aquisição do conhecimento já dentro da empresa, né? Ajudar também na interação, né, com as pessoas, enfim. Então, esses monitores de oficinas, muitos deles foram transformados, né, em consultores e treinadores laborais que começaram a agir dentro das empresas. Então, e percebe-se, né, que é muito importante para a gente poder... Porque uma coisa é você falar em apoio e falar, tá bom, a pessoa precisa de tal apoio, mas você tem que acompanhar esse apoio, você tem que monitorar esse apoio, você tem que avaliar esses apoios, você tem que ver como as coisas estão acontecendo, né? Porque esse conceito social, ele é muito dinâmico, isso que é o bacana dele, né? Porque no modelo antigo, se eu avaliava só a gravidade da deficiência, é como se eu soubesse o que fazer com a pessoa para o resto da vida, certo? Né? Ela tem isso, então já sei qual vai ser a terapêutica utilizada, certo? Porque ela faz parte desse coletivo XYZ. Então, vamos lá. Modelo social, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Que bom, né? E viva a vida. Bem-vindo à vida, né? Que a vida é isso. E que bom. Então, se a gente está falando disso, é porque as pessoas estão vivendo, né? Vivendo a vida, fazendo parte da vida. Só que a gente precisa, para algumas pessoas, ir no emprego apoiado, estar mais perto desses processos para ver se eles estão funcionando, para ser também uma escuta para as pessoas, né, que não são, que fazem parte desse processo inclusivo, os colegas de trabalho, gestores, né? A gente está muito perto, como a Fabiola falou, né? Quantas vezes eu mesmo, né, vim conversar com vocês da empresa, vim de São Paulo aí para Curitiba para conversar com vocês. Quantas vezes a Lígia, né, atuou diretamente com vocês também ali, dando suporte, né, no entendimento que isso é necessário. Então, essa escuta de todos os atores envolvidos, porque num processo, você não vai incluir alguém em algum lugar, você torna um espaço de convivência inclusiva, uma situação de inclusão que acontece, onde você tem vários atores, né? Você tem diferentes coletivos, grupos, pessoas, né, grupos dominantes, grupos não dominantes, enfim, você tem de tudo ali, né? Como você vai fazer para essa relação acontecer, né? Então, esse papel de mediador, que também eu reputo que a gente não aprende nas faculdades, né? A gente não aprende a ser bons mediadores, a gente aprende qualquer coisa, mesmo ser bons mediadores, né? Não aprende, né? Infelizmente, não aprende mesmo, né? A gente sai com o nosso diploma, né, e vamos lá. Eu consigo atender alguém muito bem atendido, mas me coloca no meio, né? Pô, tem gente de tudo que é lado, né? Tem o gestor, tem colega de trabalho, tem o gato que está passando aqui embaixo, sei lá, tem tudo, né? Como que eu faço para atuar como mediador desses processos? Ouvir todos, né? Chegar em umas... Não é simples, exige conhecimento. Alexandre, até aproveitando esse momento e aproveitando, né, já que a gente está vivendo e revivendo esse exemplo, esse case aí da Fabiola, né, é importante falar nesse processo da mediação, desse tato, desse cuidado, desse olhar e da valorização de algumas pessoas que não se colocam no processo, né? Tinha uma das pessoas da equipe da Fabiola, sim, que era uma pessoa extremamente resistente à ideia da inclusão. Uhum. Então, ela deixava muito claro, ela não tinha simpatia, empatia nenhuma. Não mesmo, né? Era bem difícil, ela deixava muito claro que ela não queria fazer parte. Porém, ela era uma pessoa que ela contribuía muito, porque ela observava.
Ela via a gente falando, em tal situação, ele tropeça na escada, como que a gente pode cuidar para ele não cair? O que a gente pode fazer? De repente, ela se pronunciava e ela trazia uma solução, uma ideia. Então, assim, até aquela pessoa que, de repente, faz questão de não estar no processo, se você souber fazer a mediação, se você se colocar ao lado, também quebrar aquele julgamento, né? A gente tem que estar isento de todo e qualquer julgamento. E se colocar. Então, eu conversava, às vezes chegava antes, ficava na hora do almoço conversando com ela, me aproximava e ela começava a se sentir parte do processo desta forma, né, Fabiola? Sim, exatamente. Muito legal. Eu lembro disso. E como é importante essa escuta, né? Essa escuta é fundamental em qualquer processo. Porque inclusão é conflito, né? Inclusão é no bom sentido, né, da palavra, que precisa, né, ser visto, ser entendido, ser, né, não necessariamente ultrapassado, mas vivenciado, né, nas diferenças e nas diversidades. E os sentimentos que provocam, né? Eu acho que os grupos dominantes que excluíram esses grupos, eles não excluíram à toa. Se a sociedade excluiu as pessoas com esquizofrenia do ambiente de trabalho, não foi porque, vou excluir esse grupo. Não, tem todo, né? A gente sabe muito bem de onde vem, né, todo esse processo, né? Então, quando você coloca para dentro, né, ali uma situação e começa, né, a se relacionar com essa situação, que era uma coisa que as pessoas queriam ver longe, né, queriam ver fora, a loucura é uma questão, né? A loucura é uma questão. O ambiente de trabalho é aquele ambiente de trabalho, parece todo mundo, né? E é onde tem mais doença, no sentido, né? É o mais adoecedor possível os ambientes de trabalho nossos, né? O número de pessoas afastadas, né? É enorme, né? Auxílio-doença, enfim. Então, a gente tem que entender que esse processo de escuta é muito bom, a gente precisa, né, escutar todo mundo, né? Escutar as pessoas, então, o que elas estão sentindo, o que é, né, para que elas possam refazer e reconstruir relações, entendimentos, porque muitas vezes são baseados em vieses, né, em coisas, em crenças, né, em atravessamentos, né, que ela, né, que vivenciou, né, na sua educação, na sua vida. Então, precisa, né, reconstruir muita coisa aí, né, e a gente vai reconstruir com escuta, né, né, não julgando, né, como a Lígia falou. Mas também não falando, tá tudo bem, é tudo relativo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não é que eu escuto e digo, né, não, preconceito é preconceito e não deve existir a discriminação e o preconceito, né? A gente precisa ter uma clareza muito grande nessa luta contra isso. Mas isso não impede de escutar, né? Hoje em dia é muito comum mais a gente cancelar do que escutar, né, o outro. Né? A gente não faz inclusão com cancelamento, a gente faz inclusão com escuta, né? Isso é básico. Então, esse processo de mediação é muito importante, muito, 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 muito. Então, isso precisa também de uma lógica de mudança sistêmica, né? As universidades que trabalham, né, que formam as pessoas, precisam formar mais mediadores. Eu falo isso desde que eu comecei a trabalhar em 90. Gente, aí eu ia lá falar, né, com os estudantes nos anos 90, eu entrava na sala de aula, né, e percebia assim, né, primeiro assim, deficiência, na psicologia, né, não sei como está hoje, assim, exatamente hoje, mas na época, né, a gente usava aquele livro vermelhinho, né, sobre pessoas com deficiência, esqueci o nome, um manualzão desse tamanho, super... Acho que não tem mais. Não deve ter mais, né, os não deve ter mais, com certeza não tem. Mas as pessoas não achavam assim, eu vou para deficiência se eu não tiver outra coisa para trabalhar, sabe? Era mais ou menos isso, né? E psicólogo, então, indo trabalhar com pessoa com deficiência era mais raro ainda, né? Assim, né, você não vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar com pessoa com deficiência. Enfim, só para dizer que a gente precisa de uma mudança sistêmica, inclusive na formação dos nossos profissionais. Para a gente dar conta das novas políticas públicas, para a gente dar conta, né, de atender essas demandas, né, que a gente vai ter na inclusão, né, no mercado de trabalho, no emprego apoiado especificamente, né, e a gente percebe que também infelizmente,
Às vezes eu brinco assim que eu sou super não rede social na vida, né? Apesar de ser super social no dia a dia. Que eu acho que conta às vezes mais, né? do que na rede social. Enfim, mas aí eu brinco com as pessoas, porque assim, eu vejo que as pessoas mais jovens que vêm se formar muitas vezes, né, tem uma dificuldade tão grande, né, sabe, dessa mediação cara a cara, assim, de lidar mesmo com um contexto onde você tem vários, sabe, envolvido, a coisa parece que, né, vou falar frente a frente, sabe, mediar uma situação real ali, concreta ali, são várias pessoas e trabalhando, né, o contexto. Então eu falo, então, pelo menos ainda resta alguma coisa que eu posso ensinar, né, que é a capacidade de mediar essas situações sociais, né, que são solicitadas aí no emprego apoiado e na inclusão. Bom, e o acompanhamento, então, ele, como a Lígia já colocou, ele vai acontecer também durante o tempo que for necessário. O emprego apoiado a intenção não é criar uma relação de dependência, né, de dependência, tá? É o contrário, a gente quer uma relação de empoderamento, né, de todos os atores envolvidos, de novo, do empregado apoiado, do colega, do gestor, de todo mundo, né, porque a gente saindo de cena significa que, como a Lígia bem colocou, né, que a situação, né, criada ali, inclusiva, ela está acontecendo, ela está rolando, as pessoas sabem, né, minimamente como, né, não que o dia a dia não vão trazer questões, conflitos e problemas, enfim, né, não é isso, mas, né, o consultor pode sair. Então, essa fase do acompanhamento mais contínuo, ela acaba, ela finaliza. Isso varia, né, mas pode durar 3, 4, 5, 6 meses, né, pode durar até um pouco mais, varia muito de cada um que a gente acompanha. Assim como pode precisar retomar, né? Por causa Pode. Tem que retomar, às vezes, dependendo do momento emocional pelo qual a pessoa está passando. Depois que você finaliza, você fica aquele acompanhamento que a gente chama a longo prazo. Porque, voltando na definição, isso é o conceito de apoio, tá, gente? Não é o conceito. O apoio tem que estar disponível para a pessoa no momento que ela precisa, né? Aonde ela estiver, no momento que ela precisar. Então, o conceito de apoio, ele é poderoso por causa disso, né? Precisou? Cadê? Onde está o meu apoio? Onde está meu apoio para eu participar ativamente das coisas, né? Para eu ser um cidadão que trabalha, que acessa o lazer, que acessa a educação, entendeu? Já não preciso mais desse apoio. Ótimo. A vida toca sem o apoio. Voltei a precisar do apoio. Cadê o apoio? Entendeu? É meio um jogo do... cadê o apoio? O apoio tem que estar lá. Esse é o conceito, essa é a base do conceito de apoio. Conceito mesmo, teórico, tá? Conceito. Apoio é isso. O apoio não é uma coisa que eu ponho lá e esqueço, né? Então tá, ficou. Não. Porque o apoio é aquela sintonia fina, né, que a gente fala, né? A mais é ruim, né? E menos também, porque a pessoa não tem aquilo que ela precisa. Chegar nesse meio termo é fácil? Não, porque também é todo um exercício cotidiano, né? De avaliação, de monitoramento, de mudança, de transformação contínua. A vida muda o tempo todo, né? A gente muda de lugar, a gente muda né? A gente envelhece, a gente muda de relações, o gestor muda, né? Mudo de emprego, outro agora sou promovido, né? Agora não tenho mais meus pais, né? Sei lá, a vida vai mudando, entendeu? Alexandre, eu tenho uma pergunta, desculpa, Lígia, uma pergunta bem de ordem prática, assim, né? Pensando que essa pessoa que está incluída no mundo do trabalho pelo emprego apoiado, né? Ela pode precisar de apoio constante ou essa retomada a longo prazo. Quem paga o trabalho do consultor? Como é a dinâmica com essa empresa que vai ter que pagar a longo prazo ou retomar esse trabalho do consultor? Como que funciona? Assim? Então, quando a gente fala acompanhamento a longo prazo, ele é muito pontual, muitas vezes, tá? Não é que é uma coisa que acontece com tanta frequência o tempo todo, e às vezes não acontece muito, assim. Às vezes acontece mesmo depois de alguns anos, a pessoa vai retomar alguma questão, né? Ou a gente mesmo retorna para ver se a pessoa está, né, fazer uma avaliação. É que a gente investe muito, Fernando, no apoio natural. Esse é o conceito.
até para modificar essa lógica de que o apoio só vem de apoio especializado, que é uma outra lógica que a gente precisa desconstruir, né? Os serviços ainda, os programas trabalham muito na lógica do profissional atingindo seus objetivos, né? Por que eu trabalho, e aí se eu saio de cena ele não faz mais nada? Tá errado. Porque isso já nos anos 70, nos anos 80, o planejamento centrado na pessoa lá nos Estados Unidos já deu conta disso. Falando, olha, gente, a gente precisa, né, planejar a participação na comunidade das pessoas. Os apoios têm que estar nos lugares onde as pessoas estão. E não só no serviço especializado. Então não tem mais aquela pessoa que acompanhava, ele não faz mais nada. Espera aí, né? Então no trabalho essa questão é muito clara para a gente quando a gente trabalha os apoios naturais, tá? Que é assim, a gente saiu, mas os apoios naturais ficam, né? Eles estão lá na empresa. E eles vão, né? Porque apoio natural não é também só uma pessoa, pode ser uma tecnologia, pode ser, né, presente lá um programa da própria empresa, né? Pode ser um serviço da empresa. Então, o investimento é isso. Agora, quem paga o emprego apoiado é a questão mesmo de política pública. Aí é que eu acho que eu não consigo ver outra possibilidade para o emprego apoiado, né, acontecer na dimensão que ele precisa acontecer e com a qualidade que ele precisa acontecer e para não ficar refém do capital. Tá? Não ficar refém, porque senão não vai funcionar, né? Quem paga somos todos nós. Quem paga somos todos nós, né? Então, as adaptações precisam ser feitas, né? A acessibilidade precisa ser feita. Isso aí não é mais caro ou mais barato, isso é a conta que a gente paga porque a gente quer pagar, porque é ético, né, pagar por isso. Não vou dar um desconto, né? Não vou fazer liquidação com a vida dos outros, né? Então, nesse sentido, a gente tem que estar muito claro que tem que funcionar lá. E o dinheiro, né, assim, tem que vir, né, para os serviços de apoio, como está lá fora. Lá fora está estruturado muito nesse sentido, né? Muito já nesse sentido. E tem que funcionar, porque você não pode ficar preso a uma coisa que, então vou fazer, né, só para a empresa que paga. Aí eu vou colocar o quê? 10, 20, 30, 40 Até porque pessoas. está na lei, né, Alexandre, quando fala que é um direito de todos. Sim, todos, né? Na tá questão claro que social, na questão, né? Independente da condição, né? Independente, tá? Tem que estar lá. Então, a gente tem que chegar nesse ponto, que os serviços de apoio, porque senão a gente vai continuar tendo, né, duas lógicas, né? Aquele que pode pagar por serviço tem um serviço, aquele que não pode, não tem. Uhum. E a gente sabe que o número de pessoas, né? A gente hoje estima, mas a gente pode falar na casa de milhões de pessoas que precisam de emprego apoiado no Brasil. Então, a gente não pode ficar refém de nenhuma lógica, né? Até agora, uma coisa bem recente, né? Ontem teve, né? Está tendo a reformulação do benefício. Do BBC, né? O BPC. Inclusão, né? Então, um benefício que é concedido para a pessoa, né? Que o governo... Isso. Só que está sendo feita uma nova reestruturação. Para quê? Para que justamente se coloque nessa questão de que muitas pessoas com deficiência podem trabalhar, mas elas às vezes não vão trabalhar porque a família tem medo de que ela perca o benefício. Não, e o custo financeiro da deficiência é grande muitas vezes, né? Você paga médico, você paga pessoa para ajudar não sei o quê, né? Então, medicamentos, daquela coisa. A gente sabe que o nível salarial brasileiro, né? A média, né? Nós todos aqui sabemos, né? Infelizmente, que não é muito, né? Muitas vezes a gente aqui, né? Não ganhando tanto, a gente faz parte de uma elite, né? Muitas vezes, enfim. Mas o auxílio inclusão, ele tem um pouco essa lógica. Em alguns países você já tinha essa questão do benefício, que era alguns programas que, dependendo que é um pouco o que vai acontecer também, né? Que a quantidade de horas que você trabalha, você, né? E o salário que você ganha, você consegue manter um nível de benefício, né? Que o governo paga, ou você pode retornar muito rapidamente nessa condição de receber auxílio, caso você fique desempregado, né? Então, tem todas umas questões aí vistas, e que a pessoa pode também ter
às vezes, a tranquilidade que eu digo de experimentar, né, essa passagem. Porque as empresas normalmente julgam muito as pessoas. As pessoas que têm benefício não querem trabalhar, né? Sabe? Um bando aí de gente mais preguiçosa, que não sei o quê, sabe? Aquele julgamento bem moral e coisa. E não é assim, né? A gente sabe também que para sair dessa condição, que não é uma condição escolhida, é uma condição que é consequência de políticas absurdas, né? Sociais. Então, é uma condição que minimamente, né? As pessoas, sei lá, né? Tem que estar ali, né? E fazer esse retorno para uma condição de trabalho é uma experiência. Ela tem que se sentir segura. O emprego apoiado também, nesse caso, vai beneficiar muito essa parte aí do benefício de prestação continuidade, nesse sentido, sabe? Porque o que a gente sabe, né? As próprias famílias e os próprios usuários em situação de deficiência mais significativa sabem a intensidade de apoio que seus filhos precisam. Tá? Sabem. Elas sabem. Então, elas sabem também, né? E por isso que elas, né? Elas sabem, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Agora, se você oferece um serviço de emprego apoiado, né, para aquele filho daquela família, né, aquele, né, que recebe, e fala, vai ser assim, 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 né? Vai ter esse tipo de apoio. Tá legal, como muitas famílias que eu conversei durante esses anos acabaram achando muito interessante por ter esse apoio, porque é isso que eu nunca vou esquecer quando eu fui dar uma palestra uns 8 anos atrás, Itajaí, uma coisa assim. Isso me marcou muito. Eu estava lá, falei de emprego apoiado, essa coisa arada toda, aí isso acabou. Aí veio um pai falar comigo. Falou, Alexandre, poxa, isso que você falou é o que meu filho precisa. É isso, né? Assim, né? É isso que a gente precisa alcançar, sabe? É isso que eu preciso para atingir tal coisa, tá? É essa lógica que a gente precisa mudar. Então, Lídia e Alexandre, a gente está agora, já vai dar 9 horas, né? Então a gente está já 2 horas conversando sobre o assunto. Eu sei que a gente já passou do que a gente tinha combinado, mas eu queria então, né, pedir para vocês palavras finais para a gente poder finalizar esse encontro, já com um gostinho de quero mais e já com informações sobre como as pessoas podem procurar, né, se formar em emprego apoiado, se identificarem com o assunto, tá? Mas eu queria já agradecer desde já e parabenizar vocês, não só por estarem aplicando a metodologia, mas por estar lutando por essa regulamentação, pelas questões da legislação. Então, tudo que vocês falam aqui é a prática de vocês, né? O que vocês acreditam e lutam. Então, parabéns desde já e passo aí, então, para a gente ir finalizando esse encontro. Legal. Quem fala primeiro, Lígia? As damas, claro. Manda bala. Então, muito obrigada, Fernanda. Foram 30 minutos de prorrogação, né? Muito obrigada. Agradeço a atenção de todos, o interesse, né, de todos. Eu disponibilizei ali nos comentários os meus contatos, os contatos do Alexandre, né, e-mail, telefone. Nos colocamos totalmente à disposição. Tenho a liberdade, junto com o Alexandre, de colocar a Neia à disposição, né? A Ana Paula deve ter procurado para sua pesquisa. Lá todo mundo é muito disponível, muito pronto, muito aberto. É um prazer para a gente falar de emprego apoiado, porque a gente acredita, né? Eu acho que uma das coisas que faz a diferença também na inclusão é o acreditar. Então, para a gente, o impossível tem que dar um jeito de se tornar possível, né? Então, a gente acredita e a gente está à disposição, né? A Cristiane, que tinha comentado aquela hora de como se aproximar, né? A gente tem os contatos aí para vocês poderem falar conosco, a gente vai instruindo, vai auxiliando. Tem um curso que vai ser iniciado agora no dia 5 de julho. Ele tem a duração, né, de 1 mês. Então, os encontros acontecem 2 vezes por semana, das 20 horas às 22 horas, né, onde eu vou contribuir com pós-colocação, que é a prática. O Alexandre traz a parte histórica, né, fala ali da essência do emprego apoiado, e outros colegas falam, cada encontro é um instrutor. Então, entrem lá no site, né, Brasil, e vejam, se informem, tem vagas ainda, e vai ser um prazer ter vocês conosco. Acho que a ideia é essa, é formar pessoas que queiram trabalhar e que queiram disseminar
né, a metodologia do emprego apoiado. Hoje somos nós falando, né, Alexandre? Quem sabe daqui a pouco temos outras pessoas como nós aí participando e contribuindo. Então, meu obrigada a todos. Obrigado, assim, é sempre um espaço muito bom, né, de conversa. Eu acho que os conselhos, né, de psicologia, como outros, né, conselhos na área aí, em outras áreas, têm esse papel, né, de trazer de intermediar, né, mediar esses convites, né, que a gente está fazendo aqui, né, e poder também pensar na lógica mesmo, né, que na lógica da formação, na lógica, né, do entendimento da importância desse assunto, né, deixar isso na pauta, né, ou seja, isso aqui precisa ser discutido, isso precisa ser conversado, isso é muito bom, isso é muito legal, eu acho que é muito bacana. Então, bom, o convite assim, tem muito lugar, muito espaço no emprego apoiado, tem muita coisa a ser investigada, tem muita coisa a ser trabalhada, tem muita coisa a ser construída, tem muita gente, principalmente, para ser colocada, né, incluída. Isso é o mais importante, né, disso tudo. Tem uma demanda aí muito, muito grande de pessoas que vão precisar de bons profissionais, né, de bons profissionais e que tenham essa consciência que a gente falou o tempo todo aqui, né, a gente, né, como último recado, né, a gente trabalha com essa questão da inclusão, nós não estamos fazendo só uma questão técnica, a gente está falando de vidas, né? E eu estou há 30 anos que eu acompanho vidas, né? 30 anos, assim, vidas mesmo. Então, né? E alguns bons anos, né? Então, esse aspecto ético, né, do consultor e do emprego apoiado e de lidar com a deficiência de uma maneira responsável, de uma maneira, sabe? Que a gente saiba o que está fazendo, que a gente, né, não faça de qualquer jeito, não, né? Que a gente realmente faça com intensidade. Então tem muito espaço, muito lugar, assim, sabe? Muita coisa bacana, assim. As pessoas às vezes desconhecem, né? Muitas vezes falam comigo nos cursos que eu dou, poxa, Xane, não sabia que trabalhar com deficiência era tudo isso, sabe? Nossa, a gente vê os autores, né? Que bacana, porque é bacana mesmo, né? E é legal, é tão legal como qualquer outras áreas, né? Que a gente às vezes dimensiona e fala, não, né? Essa área mais, sabe? Aquela área que todo mundo quer trabalhar em psicologia e acha que é legal. Não, gente, deficiência também né? A Ana aí sabe disso, né, também. Que tem muita coisa bacana aí, muita coisa interessante, muita coisa a ser feita. Então, o convite fica, cursos de formação, mais de formação mesmo, além desse introdutório, possivelmente vão surgir aí até o final do ano, tá? Vamos abrir novas turmas aí para quem quiser ser consultor de emprego apoiado e trabalhar com a gente. Tá? Mas obrigado a todos, obrigado ao CRP, obrigado, Fernando. Imagina, então, em nome do CRP, eu agradeço a presença de todos, né? A intérprete Kelly, que nos acompanhou também. A gente vai ficar com esse vídeo gravado, se vocês quiserem daí recapitular, né? E aí se aprofundando e pegando os termos que foram falados aqui. E acompanhe, então, as redes e o site do Conselho, que a gente está com essas reuniões mensais e são sempre temas muito interessantes. Tenho certeza que todo mundo sai assim, das reuniões já, né? Indo procurar mais sobre o assunto. Então é isso. Obrigada a todos. Boa noite e até a próxima. Legal, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.